Olha o tanto de droga que o STF acaba de liberar. Aonde o maconheiro vai comprar a maconha dele? Estive na Holanda, nos cafés. No supermercado? Na farmácia? Estive na Suíça. Vai comprar a droga com um criminoso, com um traficante. E eu já dizia naqueles dias, isso não vai dar certo. A gente vê muita hipocrisia, muita demagogia. Vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Tem o respaldo de 100 milhões de brasileiros. Isso é grave. Atropela o Congresso Nacional. Pode fechar as portas da Câmara e do Senado. Votação da PEC das drogas. É uma tragédia. É melhor legalizar? Liberar aviãozinho. A droga está sendo liberada. Tornar o Brasil a maior cracolândia do mundo. Para poder socorrer os zumbis. Zumbilândias é uma questão de saúde pública que penaliza jovens negros de periferia. Entregues à desgraça e ao inferno da maconha. Para que serve a proibição? A gente só tem que parabenizar o Supremo. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, que teve decisão favorável do Supremo Tribunal Federal após julgamento de 9 anos, foi o assunto mais comentado na tribuna da Câmara esta semana. Com a votação apenas de matérias de consenso e com muitos deputados fora de Brasília participando das comemorações juninas no Nordeste, restou ao plenário Ulisses Guimarães debater a decisão da Suprema Corte, segundo a qual usuários da planta passam a receber punições administrativas e não mais criminais. Fumar em público, no entanto, continua proibido. O parlamento mantém uma tradição de dançar quadrilha no mês de junho. Não é nem feriado nacional. O Brasil está trabalhando. As pessoas estão ocupadas e preocupadas com os seus problemas. E nós, parlamentares, tendo a nossa missão sendo usurpada pelo STF. Mas não é só isso. Isso é grave. É grave liberar a droga num país com as dimensões como o Brasil, num país em que a gente sabe que o tráfico de droga já domina boa parte de grandes cidades como o Rio de Janeiro. O pequeno tráfico é parte essencial do tráfico de drogas. Se nós não tirarmos o pequeno traficante da rua, ou pelo menos não diminuirmos a oferta de droga na rua, nós não vamos resolver, vamos fazer com que os nossos jovens fiquem cada vez com uma oferta maior e com a ideia, o Supremo está dizendo isso, que não tem problema usar droga. Eu estou me referindo a essa fala do ministro Toffoli, que eu respeito, né, e não estou aqui só contraditando a fala dele, que ele tem o respaldo de 100 milhões de brasileiros, deputado Luiz Lima. Nós temos hoje uma política contra as drogas no Brasil, que é uma política absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz. Nós temos as nossas prisões abarrotadas, a terceira população carcerária do mundo aqui no Brasil, uma população carcerária que são aqueles que são negros, são jovens, fundamentalmente são jovens e são pobres. Aqui em Brasília nós temos uma indicação de que o lugar onde mais se consome drogas ilícitas é um bairro de alta renda no Distrito Federal. Mas essas pessoas não estão no sistema carcerário. Não estão no sistema carcerário. Então, portanto, teimar em manter uma política de drogas que não tem sido eficaz sobre nenhum ponto de vista. Nenhum ponto de vista. É apenas manter uma política que penaliza jovens negros de periferia. É fundamental que nós possamos refletir e que nós possamos fazer as modificações necessárias para que nós possamos ter, no Brasil, políticas que sejam realmente
efetivas. Eu dediquei 28 anos da minha vida pela segurança pública desse país, combatendo o uso e o porte de drogas. E agora eu vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Não tem outra palavra. A decisão, além de equivocada, é estúpida, é escandalosa e vai prejudicar milhares e milhares de famílias do nosso país. Eu espero que o Congresso reaja. Eu espero que agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque para votar a PEC do que veio do Senado, para a gente acabar de uma vez por todas com essa conversa e aceitar esses atropelos por parte do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Vamos liberar droga, ou numa quantidade maior ou numa quantidade menor, mas enfim, aí passou-se a impressão para a sociedade que a droga está sendo liberada. Mas aí nós vamos agora com a situação dos jogos, da jogatina, dos bets da vida. Nós vemos, por exemplo, hoje crianças de 4, 5, 7, 10 anos já viciados em jogos, gastando dinheiro na conta do telefone do pai, quer dizer, gastando, pressionando os pais porque precisa de dinheiro para jogar. Onde é que nós já vimos isso? Então nós vemos hoje liberação das drogas, nós vemos liberação, por exemplo, dos jogos eletrônicos, e daqui a um pouco estamos vendo também a liberação do aborto. Aqueles que já estiverem em países onde a maconha é liberada, em termos de recreação, como Estados Unidos e em alguns estados, e o Uruguai, como eu já estive, tanto nos Estados Unidos como no Uruguai, lá eles vivem num caos, os pais diuturnamente preocupados, porque os filhos não querem estudar, não querem trabalhar, não querem ter uma vida positiva, porque estão entregues à desgraça e ao inferno da maconha. Os ministros do Supremo não acompanham os policiais nas ruas combatendo o tráfico, porque daqui para frente, se você tiver com uma certa quantidade de maconha, não é mais crime. Vai ser muito mais difícil combater o tráfico de drogas no país. Você vai aumentar a proliferação de usuários de drogas no país. É uma tristeza ver a Suprema Corte legislando, o que não é a função dela. Eu gostaria que votássemos, para votar na casa, a proibição de qualquer uso de drogas no país. A decisão do STF, apesar de limitada, é correta. A política de criminalização não levou no nosso país a nenhuma diminuição de violência. Pelo contrário, quando você pega final dos anos 90, início dos anos 2000, e tira uma fotografia das unidades prisionais brasileiras, você tem de 100 a 200 mil pessoas presas. Hoje, você tem 700 mil pessoas passando pelas unidades prisionais no período de um ano, mais de 1 milhão de pessoas. Essa política relacionada à lei de drogas melhorou a sensação de segurança das pessoas? Não, intensificou. O uso abusivo de álcool e outras drogas é uma questão de saúde pública que tem que ter o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Não é através de uma política criminalizante. Queria sim que o Supremo e esses deputados da esquerda que aqui falam em relação às políticas de drogas pudessem forçar a barra, já que o Supremo quer legislar, para que fossem criados centros de recuperações em todo esse país para poder socorrer os zumbis que estão por aí, correndo pelas esquinas e cometendo os delitos, porque aqui nesta casa tem gente que quer liberação de droga. E isto é um absurdo para aqueles que simplesmente querem o fim da família. Infelizmente, eu cheguei à conclusão hoje que pode fechar as portas da Câmara e do Senado, porque a nossa casa co-irmã ali, do outro lado está definindo tudo. O ministro chegou a dizer que essa questão da liberação da maconha não teria sido definida até agora, porque é uma questão complexa. Ou seja, se é complexa, então basta 11 ali decidir, né? 600 e pouco aqui, vai estar fazendo o quê, né? Nós temos dois problemas muito graves. O fato em si, liberar porte de maconha é uma tragédia para as famílias e para os jovens no Brasil. E eu já deixo aqui uma pergunta:
Vai comprar maconha onde? Do traficante? É lícito comprar maconha do traficante? Ou vai liberar para colocar maconha na farmácia e no supermercado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o tráfico de drogas tem causado à sociedade brasileira? Quanta tragédia! É muita demagogia. E passaram um plenário inteiro reclamando do Supremo Tribunal Federal, que fez correto e muito bem em garantir a descriminalização do uso da maconha para posse pessoal, separando o traficante de usuário para acabar com muita hipocrisia que existe por aí. Porque quando um jovem preto, pobre, é pego com 3 gramas de maconha, é rapidamente taxado como traficante. Agora, quando um avião pertencente ao tio de uma senadora, que foi ministra do Bolsonaro, é pego com 300 quilos de cocaína, que eu nunca vi alguém ter nariz para consumir 300 quilos de uma droga tão pesada e violenta como cocaína, não tem como não ser tráfico, aí um pio da extrema-direita. Aí um silêncio inacreditável. Na quarta-feira, o debate continuou com mais ataques de parlamentares da oposição, criticando, dessa vez, a decisão da Suprema Corte sobre a quantidade que irá diferenciar usuário de traficante. 40 gramas das flores de maconha ou 6 plantas fêmeas. O Supremo Tribunal Federal, além de descriminalizar o uso de entorpecentes no Brasil, também liberou que os indivíduos possam portar até 40 gramas de drogas sem serem importunados. Com isso, a gente só tem que parabenizar o Supremo, que vai incentivar o tráfico de drogas, que vai aumentar o número de usuários, que vai aumentar a destruição das nossas famílias. Um completo absurdo, um retrocesso que o Supremo faz ao interferir, ao invadir a competência do Parlamento. Então, fica aqui o meu repúdio. Como é que você vai amenizar um cidadão que entrega um recurso financeiro a um traficante de fuzil, de pistola, que comete um crime hediondo, e você, com essa decisão, e o STF, com essa decisão, colabora para o assassinato indiretamente de pessoas? A gente tem que debater nessa casa, é melhor legalizar? É melhor que essa droga seja vendida com um selo ali de autorização, que seja vendido no supermercado, no posto de gasolina, numa farmácia? Esse debate é que tem que acontecer aqui na Câmara dos Deputados. Quem faz lei numa democracia, como muito bem falou o ministro Fux, é o Congresso Nacional, único representante do povo brasileiro. Liberar droga, liberar aviãozinho para entregar maconha na porta das nossas escolas para nossas crianças, é interesse de quem? Dos pais, certamente que não são. Das pessoas de bem dessa nação, certamente que não são. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos rever as nossas prerrogativas. O presidente Arthur Lira, de uma forma muito acertada, imediatamente após aquele absurdo visto no STF, abriu o grupo de trabalho especial e espero que em muito breve tempo nós podemos aprovar a PEC 45/2023, que termina com essa palhaçada de liberar drogas no nosso país. Essa decisão, além de vergonhosa e totalmente contrário àquilo que a nossa população e a sociedade quer, porque 70% da população não quer a descriminalização das drogas. Essa decisão tem um condão de tornar o Brasil a maior cracolândia do mundo. E a culpa, se isso acontecer, é dessa corte que, de maneira irresponsável, toma uma decisão que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Para que serve a proibição do uso, porte das drogas? Para que serve a proibição? Qual o objetivo que o Constituinte lá atrás o fez para que isso seja uma realidade no nosso país? Vou dizer a Vossa Excelência, a proibição serve como um anteparo, um muro, para que pessoas que não são usuárias, que não são viciadas, que não são dependentes químicos, tenham um acesso fácil à droga. A partir do momento que você derruba essa barreira, as pessoas vão ter um acesso fácil à droga e nós teremos mais o quê? Mais dependentes, mais viciados, que alimentarão todo o conjunto do tráfico de drogas. E isso
o traficante lá está aplaudindo, porque com certeza é ele quem vai lucrar com essa ação que foi tomada ontem por essa Corte Superior do nosso país. E o que o STF faz? Ele simplesmente vai lá e atropela o Congresso Nacional. O próprio ministro Luiz Fux disse ontem: nós não somos juízes eleitos, o Brasil não tem governo de juízes. Hoje tem. Hoje o governo do Brasil é tocado por 11 ministros do STF. Isso é extremamente inaceitável. Eles deveriam defender a Constituição, estão rasgando a Constituição, estão descumprindo o seu papel, e quem paga a conta, no final de contas, é a população que se vê sem poder nenhum, sem condições nenhuma de demandar mudanças nesse país. O STF não deveria legislar, o STF deveria salvaguardar a Constituição brasileira e não assumir o papel dessa casa da Câmara dos Deputados e nem do Senado Federal. Estive na Holanda, nos cafés, estive na Suíça, estive na Suécia, quando se começava a liberação das drogas, e eu já dizia naqueles dias, isso não vai dar certo. E hoje, 30 anos depois, a Suécia resolveu tomar uma medida de impacto, impedindo o consumo das drogas, dizendo que volta a ser ilegal, após 30 anos de liberação. O usuário, se pego em praça pública, em espaço público, usando drogas, é encaminhado para tratamento. Aonde o maconheiro vai comprar a maconha dele? No supermercado? Na farmácia? Não. Os ministros do STF estão autorizando o maconheiro a comprar maconha com traficante, com criminoso. Então, essa história de, nós não estamos legalizando as drogas, está sim, porque o maconheiro ele vai comprar a droga com criminoso, com traficante. Parece que estamos chegando, senhor presidente, no final de uma dispensação, ou pior, no final de uma civilização ordeira, porque se libera as drogas, nós já temos aí pelo país um monte de locais que mais parecem ser centros de zumbis, zumbilândias. É urgente, deputado Arthur Lira, que Vossa Excelência acelere o processo de votação da PEC das drogas nesta casa. É importante que o povo brasileiro saiba que nenhuma descriminalização de drogas no mundo se deu a partir do judiciário. Todo o processo de descriminalização de drogas no mundo inteiro aconteceu no fórum adequado, que é o parlamento. Mas, infelizmente, o STF, mais uma vez, usurpa o direito constitucional que é desta casa, que é deste parlamento, e quer legislar. A gente vê muita hipocrisia, muita demagogia. Gente com passado ou até presente de consumo de drogas querendo criminalizar o usuário, querendo botar na cadeia para servir de, o quê? Hiperencarcerar, violar direitos, uma irresponsabilidade que só retroalimenta a gangue capitalista, que é o crime organizado, que é o narcotráfico, que ajuda os traficantes, essa hipocrisia. Que uma maioria da Câmara, pelo menos da CCJ, na votação da PEC 45, tenta manter. Felizmente, tem lutas democráticas em curso no Brasil, e a decisão do Supremo Tribunal Federal é sobre o artigo da Lei de Drogas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que, se não tivesse uma discussão mundial sobre a falência da política de drogas do Brasil, esse processo não teria avançado lá. Atenção, maconheiros e traficantes do nosso Brasil. O STF acaba de liberar 40 gramas. Aí eu fui, será que a população tem ideia de o tamanho de 40 gramas de maconha? Aí eu fui no supermercado, peguei 4 pacotes de 10 gramas de orégano, só para deixar claro que é orégano. Mas olha o tanto de droga que o STF acaba de liberar, de descriminalizar. Olha o absurdo isso, olha o escárnio contra a família brasileira.
contra a segurança pública. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. 70% das mulheres que são mortas no Brasil, deputado Gilberto, por feminicídio tem medida protetiva. Então, o que não estava funcionando? A gente tem que parar para olhar. Porque o juiz está dando a protetiva, mas ele não tem a competência de colocar, por exemplo, a tornozeleira, que é a competência do executivo. O executivo não coloca que não houve determinação judicial. Veja a virtude desse projeto. Ele vai dar protetiva e já vai autorizar a colocação de dispositivo eletrônico. As mulheres vão receber ou smartwatch, ou celular, ou o botão do pânico.